Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Camarão, nosso 10º episódio. E eu estou aqui do lado do meu amigo Chicão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E hoje nós estamos com a nossa convidada Emiliane, que vai se apresentar Isso. e falar um pouco sobre a sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, meninos. Eu me chamo Emiliane, sou formada em Relações Internacionais pela SES Unita, sou pós-graduanda em Políticas Públicas e Enfrentamento à Violência pela Universidade de Pernambuco, né? Estudo gênero, política pública, educação desde sempre, né? Desde a graduação, sempre me interessei por isso e estou atualmente como coordenação do Centro de Referência Maria Neuma, né? O nosso CRM urbano aqui de Caruaru. Show. E como foi que você chegou a trabalhar nessa área da atuação contra a violência contra a mulher? Como eu falei, né, eu estudo tudo, né, sobre gênero. Em relações internacionais a gente consegue ter, né, um aporte teórico muito bom, então, sobre gênero, sobre feminismo, questões de violências no geral. Então, a gente consegue, desde estudos pela paz, né, até isso no sistema internacional e também no sistema doméstico. Então, eu sempre me interessei muito. Eu sou filha de professora, então sempre tive um pezinho ali, uma paixão pela educação. E aí sempre pensei muito, né? Como é que a gente consegue chegar nas pessoas e como é que a gente consegue construir uma sociedade melhor. E aí eu acredito que o caminho, e o principal caminho, é através da educação e das políticas públicas, né? Porque a gente pode até inventar, né, mil estratégias, mas o que realmente chega na população é a política pública da ponta. Então, política pública de educação, de saúde, de assistência social, né? E aí, especificamente, a política pública para a mulher, que é nova, né? A gente tem aí 20 anos só da Lei Maria da Penha, né? E a gente é um grande marco da política para a mulher no Brasil. Então, é uma política nova, é uma política que está se construindo ainda, mas é muito importante, é uma pauta muito importante. E aí, trabalhei na Secretaria da Educação em Cachoeirinha, né, e estou na Secretaria da Mulher aqui em Caruaru desde 2024. Comecei lá no Centro de Referência mesmo como analista de dados, e aí fiquei em 2024, 2025 enquanto analista de dados, né, e no setor administrativo do Centro de Referência da Mulher, e esse ano eu assumi a coordenação do equipamento. Show. Pelo que eu acompanhei sobre o CRM, recentemente a gente fez um conteúdo com o CRM para a rede social da Câmara, e aí a gente viu que é um serviço de acolhimento, né? Isso como é que funciona? Isso. O Centro de Referência da Mulher, nós em Caruaru temos 2, né? Somos a primeira cidade do Brasil a termos 2 centros de referência da mulher, e não necessariamente centros de referência da mulher, mas a gente tem um CRM urbano, ou um urbano e um rural, perdão. E aí o rural, ele é uma novidade, é o primeiro do Brasil. A gente conseguiu implementar, e aí o nosso CRM rural funciona hoje lá em Cachoeira Seca. E aí como é que funciona, né? Os espaços da Secretaria da Mulher, não só os CRMs, mas todos, não são espaços de denúncia. Porque às vezes quando você pensa em violência doméstica ou em situações de violência no geral, sempre se reporta, né, a locais de denúncia e delegacia e polícia nesse sentido. E aí os centros de referência, eles vêm como um espaço de acolhimento e orientação. Então a mulher, ela vai ter um espaço para ela estar segura, né, para ela ser ouvida. Então tem uma equipe Zemult com advogadas, assistentes sociais e psicólogas para entenderem essa mulher, para entenderem as questões dela e para orientarem mesmo. Então, eu costumo falar que o nosso papel é mostrar à mulher quais são os direitos que ela tem, né? E aí, a partir disso, a gente trabalha com as escolhas que ela fizer. Então, a gente não força a mulher a fazer denúncia, né? A gente não obriga essa mulher a sair de casa, né? A deixar o companheiro, porque a gente entende, né, que é toda o ciclo de violência, ele é muito maior, né, do que só o momento da denúncia. Então, existe dependência emocional, às vezes dependência financeira, né? E aí a gente entende que são questões maiores do que necessariamente tirar essa mulher. Então, a gente é um espaço de acolhimento, de orientação, né, e de monitoramento dessas mulheres também. A gente gosta muito de falar isso, né? A gente fala em rede, e aí a gente gosta de manter essas mulheres perto da nossa rede.
como é que eu faço para chegar a tal, né? Eu, no caso, simulando como se eu fosse uma mulher, como é que eu faço para recorrer? Como é que eu faço para entrar em contato? Qual é o passo a passo? Pronto. O nosso Centro de Referência da Mulher Maria Neuma, ele fica localizado na Avenida Portugal, número 185, na mesma rua da Delegacia da Mulher, da Vara de Violência. Já foi pensado, né, estrategicamente esse local para facilitar, né, e dar celeridade nos processos. Então, uma vez a mulher pode chegar até o nosso serviço, né, de forma espontânea. Nós somos um serviço de portas abertas. E apesar do nome, né, a gente só entram mulheres no nosso serviço, né, e homens adultos não, a gente não permite a entrada, por uma questão de sigilo e de segurança mesmo, com as usuárias do nosso serviço. E aí a mulher pode ir lá conhecer nossos serviços, conversar com as nossas técnicas, né, ou entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é 8384-4310. Nós somos um serviço 24 horas, então a gente tem equipes de domingo a domingo, todos os horários lá. Né? A gente sempre tem um advogado e uma psicóloga e um assistente social. E ficam à disposição, né? E da mesma forma o nosso contato do WhatsApp também, né? É importante falar que a gente consegue entrar em contato com essas mulheres, né? E a gente tenta ligação, não só para o WhatsApp, porque às vezes a gente sabe que o agressor tem acesso ao celular. Então, a gente tenta também por ligação, deixa isso faz isso de uma forma bem sutil, né, para que não coloque a vida dessa mulher em risco, caso ela ainda esteja, né, próxima do agressor. Então, a gente tem essas estratégias. Eu achei interessante que tu falou uma coisa que realmente é uma verdade, que as pessoas não pensam no acolhimento, pensam na parte da justiça, Isso. na parte de ir para a polícia, de ir para a delegacia, enfim. Mas essa parte do acolhimento ainda não chega muito para as pessoas. Vocês encontram dificuldades e às vezes até barreiras mesmo em acolher elas? Sim, sim. Existem, a gente costuma falar que a gente precisa conquistar a usuária, né? A usuária do nosso serviço. Porque quando a mulher está em situação de violência, né, e ela está imersa em um ciclo de violência, ela muito provavelmente já foi isolada, então, de amigos, de parentes, né, por causa daquela relação. Então, é uma forma, a gente tem aí os 5 tipos de violência na Lei Maria da Penha, né, e aí 2 deles são a violência psicológica e a violência moral. E aí é uma forma do agressor isolar essa vítima, né, e fazer com que ela pense, né, que a única oportunidade ou a única escolha que ela tem na vida é aquela relação, né, e ser, de alguma forma, dependente dele. E aí, quando essas mulheres estão nessa situação, elas já estão, em sua grande maioria, desacreditadas do seu próprio potencial, da sua própria autonomia. Então, a gente precisa conquistar essa mulher, né, e convidar ela a confiar no nosso serviço, a confiar nos processos de acolhimento psicológico, a confiar nos processos jurídicos também. Né? Então, a gente tem esse olhar muito mais acolhedor, porque muitas vezes o primeiro contato de uma mulher com a delegacia vai ser numa situação dessa. Às vezes essa mulher nunca foi numa delegacia para nada. E, querendo ou não, é um ambiente mais intimidador, né? De alguma forma. Então, a gente busca, né, trazer essa mulher para o nosso espaço, né? Primeiro conversar com ela e acompanhar ela nesses ambientes também de delegacia, de vara de violência, do próprio IML também, para, né, para fazer os exames, para que essa mulher não se sinta sozinha também nesses espaços, né? Porque a gente já entende que é tudo muito cinza, muito fechado, né, e muito burocrático. E aí que ela tenha, né, ali, que ela enxergue que existe uma equipe que se preocupa, que se importa e que está ali com ela para passar por essa situação. Nós fizemos um documentário onde nós nós acompanhamos 3 mulheres e recolhemos seus depoimentos para falar sobre, enfim, diferentes questões, inclusive questão de saúde e tudo mais. E um desses casos foi o caso de Mônica. Ela fala justamente do quão importante foi uma rede de apoio, mas aí no caso foi provida pelas amigas dela, uma era psicóloga, outra advogada, porque o companheiro dela, o ex-companheiro dela, tentou, eles geriam a empresa, mas tudo era no nome dele. Então lá ele foi chantageando ela, tirando todas as possíveis fontes de renda que ela tinha. E se ela não tivesse o suporte das amigas, talvez ela tivesse continuado
É alienação parental? Não. Seria violência patrimonial. Violência isso. patrimonial. Mas ele também tentou alienação parental através do filho Através dela. dos filhos. Inclusive teve um novo acréscimo, né, na Lei Maria da Penha, que é sobre a violência vicária, que é quando o agressor ele tenta machucar os filhos, né, para afetar a mulher de alguma forma. Então, a gente tem, né, hoje a violência psicológica, né, que é quando o agressor ele manipula, ele faz a vítima acreditar que ela é totalmente dependente dele, né, e que ela não tem outras escolhas. Temos a violência moral, que é quando ele afasta ela dessas outras pessoas, seja por meio de mentiras, né, vai isolando essa mulher. Temos a violência física, né, que é a mais evidente, e que geralmente é quando a mulher consegue, né, quando ela acorda assim, diz, acho que isso aqui está errado, porque essas outras violências, a psicológica e a moral, elas são muito mais silenciosas, né? E elas vão acontecendo ali aos pouquinhos, são detalhes do dia a dia. E até pela própria relação, as pessoas fazem vista grossa, Isso, exatamente. A gente é muito ensinado a não falar sobre relacionamento, né? Sobre casamento, sobre relações amorosas nesse sentido, porque é assim mesmo, né? E casal se resolve. E aí não, quando você vai ver, você já tá ali absorta, né, nessa relação e você não enxerga realmente outras oportunidades, né, outras opções. Tem também a violência sexual, né, que para além de apenas o estupro, existem outras coisas que qualificam também violência sexual, como por exemplo a proibição de usos de métodos contraceptivos, né? Então, às vezes, a gente tem histórias de mulheres que o companheiro não deixava ela tomar anticoncepcional, não deixava ela fazer um exame ginecológico. Então, isso tudo caracteriza como violência, né? Porque ela tá impedindo ela de cuidar da própria saúde, né? Da própria saúde sexual, até mesmo. Então, a gente fala sempre, né, que a violência física ela é a mais explícita nesse sentido, mas essas outras acontecem também e elas são mais mascaradas. E temos também a violência patrimonial, né, que acontece muito, principalmente quando são casais, né, quando eles casam. Então, a casa mesmo que ela tenha ajudado a construir a casa, ele coloca ela para fora de casa e fica, né? Também em quebrar aparelho de celular, quebrar móveis dentro de casa, tudo isso qualifica como violência patrimonial. Porque é uma forma do agressor coagir essa mulher, né? E dizer, olha, eu tenho aqui algum tipo de força, seja ela financeira, né? Seja ela física, bruta, né? E aí eu vou fazer o que eu quiser. Então, são esses 5 tipos. E aí agora foi também adicionado, né, a violência vicária, que é para proteção dos filhos. Então, quando esse agressor ele tenta, né, machucar os filhos, seja através de violências psicológicas, né, violências físicas, para atingir essa mulher, ela faz parte também da Lei Maria da Penha. Sim. Recentemente eu vi que saiu uma pesquisa que me chamou muita atenção, que em dias de em jogos de futebol, a violência contra a mulher aumenta em quase 30%. Eu fiquei assustado com esse dado, sinceramente, porque, assim, é algo que parece tão banalizado. Sim. Né? Ele estava estressado, ele teve motivo. Existe essa cultura de procurar um motivo para isso, né? Então, quando você vê um dado desse, que deixa tudo tão... mostra o quanto às vezes é banalizado, quanto às vezes a violência é banalizada. O que é que você sente? Como você acha que isso deveria proceder? Para ser bem sincera, me causa raiva, né? Às vezes eu brinco, né, com as meninas da equipe, que às vezes a gente tá faltando raiva, às vezes a gente tá muito inerte, assim, a gente tá muito parada. E aí falta um pouquinho de raiva pra gente ter força pra continuar lutando, né? Porque eu entendo também que é uma construção, né? É uma estrutura muito maior, né, do que só o nosso trabalho, né, do que necessariamente nós como indivíduos pessoais. É uma cultura maior. Então, os homens são ensinados a serem assim. Eles são ensinados a serem violentos, eles são ensinados a enxergarem as mulheres como objetos, né, e como algo que eles vão dominar de alguma forma.
e, consequentemente, alguém, né? E ali uma pessoa que ele vai poder descontar suas frustrações, né? Seja por um jogo de futebol, né? Que não tem nada a ver com o resto e ele fica irritado, né? Junta com o álcool, com o uso de drogas e que, né? Em grande maioria dos casos tá atrelado. E aí ele fica frustrado, ele não sabe lidar com as próprias emoções e ele acaba descontando em alguém que não tem nada a ver, né? E não que alguém tivesse a ver também, mas né, acaba descontando ali, porque enxerga justamente a mulher como esse depósito de frustrações, de estresses, né? E também de prazer. Então, eu entendo muito que é uma questão cultural, né? Trabalho muito, estudo muito e tento, né, mudar, nem que seja assim, ao meu redor, né? Tentar fazer o mundo ser um pouquinho mais inclusivo, mais compreensivo, né, em relação a essas questões, mas é uma coisa que dá raiva, né? A gente se sente muito impotente mesmo, às vezes, quando a gente começa a pensar nessas coisas. E trabalhar com isso, né, é necessário você ter muita clareza, e não só clareza do que é que acontece, né? Mas também de buscar caminhos, né? E de pensar estratégias sobre como é que a gente vai superar essa situação. Quais são os caminhos que a gente tem, né? Para poder ajudar essas mulheres, né? E também ajudar os novos homens. Então, a gente tem o projeto Maria da Penha Vai à Escola, né? Um projeto que é previsto pela Lei Maria da Penha, onde a nossa equipe da Secretaria da Mulher, né, através da coordenação da Mulher Jovem, ela vai nas escolas do nosso município e vai fazer palestras sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre violência contra a mulher e sobre objetificação, né, e divisão sexual do trabalho. Então, é uma pauta que é necessário a gente conversar com as crianças, desde pequenininhas, né, até a adolescência, porque é onde a gente ainda consegue, né, moldar os homens, os novos homens que virão através desses meninos. E aí são sempre momentos muito, muito bons, né? Porque criança se interessa e a gente faz slide bem colorido para chamar a atenção. Então, são conversas muito legais, né? Convido vocês a conhecerem um pouquinho do nosso projeto também. E qualquer escola, né, que tenha interesse pode entrar em contato com a nossa secretaria, né, que a gente vai com certeza arrumar uma data para ir aí. Isso é bem legal. Muito. E eu ia até perguntar, eu tinha anotado essa pergunta, porque deve ser muito difícil trabalhar com isso. Psicologicamente, para vocês que trabalham na área, que veem esse tipo de caso, vocês devem ver muita coisa absurda. Então deve ser muito difícil trabalhar com isso no dia a dia, né? Isso, é bem complicado. Inclusive, a gente tem, né, na nossa secretaria um programa que se chama Cuidar de Quem Cuida, né, que são momentos de descontração, de relaxamento para a própria equipe, né? E aí eu penso sempre, especialmente na equipe de enfrentamento à violência, porque é a equipe que está ali lidando com esses casos mais difíceis, né, diariamente. Então, a gente às vezes a gente faz oficinas de pintura, rodas de conversa, né, dias de massagem. Então, a gente sempre pensa também em estratégias para tentar aliviar essa pressão, né, da nossa equipe técnica, porque não é um tema fácil. Mesmo nós estamos dentro, né, sabemos de todas as informações, a gente tem acesso, mas a gente ainda não está isenta, né, de poder sofrer uma situação de violência. Até porque ninguém está. Uma coisa que é muito verdadeira, né, e até nossa secretária executiva, Hannah Miranda, fala muito, é que a violência contra a mulher, ela é democrática. Então, ela vai atingir, pode ser uma mulher muito rica, né, bem de vida, uma mulher branca, rica, né, ela vai ser atingida com a violência, mas também uma mulher periférica, pobre, né, que não tem nenhum tipo de fonte de renda própria, ela também vai ser atingida. Então, ela é interseccional. Ela perpassa por todas as características de mulheres que tem. Então, nem mesmo nós, né, que estamos, então a gente fica sempre nesse
nessa reciclagem, né, de sempre lembrar, de sempre ter formações para nossa equipe. A gente está agora também no Agosto Lilás com uma das nossas ações, é um curso de formação, né, de reciclagem mesmo da nossa equipe. Então, sempre estar em formação é importante, sempre se munir de informação, né, e lembrar que ali a gente chega uma mulher chega para nos atender, para ser atendida pela gente, e ela é outra mulher, assim como a gente. Então, esse caráter mesmo humano, de igual para igual, é muito importante, é algo que a gente preza muito, mas a gente também tenta, né, buscar estratégias que aliviem também esse peso para nossa equipe. Tem uma coluna escrita pela professora Fabiana Moraes aqui do curso da UFPE, nossa professora, inclusive um abraço para a Fabiana, que ela fala do caso que aconteceu do combate entre as torcidas do Santa Cruz com a torcida do Sport, que foi uma violência sexual cometida, mas que os comentários eram machistas, apesar da violência ter sido acontecida de um homem para com outro homem, né? Porque é como se a figura do rapaz que fosse violentado fosse uma figura feminina. Então todos os comentários eram comentários machistas, deslegitimando a masculinidade daquele indivíduo e colocando ele enquanto uma figura feminina frágil, né? Então ela fala que mesmo numa violência em que a mulher propriamente não está presente, ela ainda é atingida por comentários machistas, né? Então, assim, e é mais um caso envolvendo futebol, né? O ápice da... A gente tem a gente estuda muito sobre isso, né? De que a gente é ensinada o que é ser mulher. Então, a mulher, ela tem uma lista de critérios a cumprir. Então, ela precisa ser boa, delicada, dedicada à família, precisa ser uma moça de família, né, recatada, precisa se dedicar ao seu marido, a seus filhos. Então, existe uma lista, tu precisa estar sempre bonita, o cabelo sempre alinhado, a roupa sempre bem passada. Existe uma lista de critérios do que é que você precisa fazer para você ser considerada mulher. E homens? O que é que os homens precisam fazer? E aí, quando a gente para refletir e conversa sobre isso, geralmente, o que caracteriza um homem para ser um homem, né, a inventar um homem, é tudo aquilo que não é ser mulher. Então, não é necessariamente características específicas, mas é todo o oposto do que seja em relação à mulher. Então, isso acontece muito, né? Até os próprios casos de homofobia mesmo, eles são xingamentos que são direcionados ao outro homem, mas de alguma forma invalidando ele por ele ter alguma característica que seja considerada feminina. E aí é um caso muito, muito específico mesmo esse, de que mesmo quando as mulheres não fazem parte da situação, de alguma forma nós somos atingidas, né, e somos ali invalidadas de alguma forma, porque existe justamente, né, essa visão do homem de que a mulher, ela é um objeto de domínio dele. Então, se tem ali outro homem em uma situação de vulnerabilidade, ele logo vai ser colocado, né, no mesmo patamar, ali, na mesma categoria que uma mulher. E realmente, essa coisa dos jogos de futebol, né, também acontece muito nas festas, então, de feriados. Geralmente não, a gente tem o Natal, né, 24 e 25, a gente comemora. E aí o dia 24 geralmente é um dia mais tranquilo em relação a atendimentos e tudo mais, mas aí o dia 25 a gente tem um boom de atendimentos. Então, geralmente a nossa equipe passa o dia inteiro, né, na delegacia fazendo atendimentos, porque houve ali, né, um convívio maior, então a família juntou, né, tá o marido em casa, o companheiro tá em casa, às vezes esse homem bebe, e aí novamente desconta, né, suas frustrações, às vezes até por coisas pequenas, né? E desconta suas frustrações na companheira. Então, existe muito isso, geralmente, né? Quintas-feiras são dias turbulentos nos nossos plantões, né? Principalmente quando tá aí nas rodadas de futebol. Tivemos a Copa também, né? Agora. E, novamente, sempre um padrão que vai se repetindo. Então, isso é muito real, realmente são coisas que acontecem e que a gente consegue ver no nosso dia a dia aqui em Caruaru mesmo. São coisas que a gente não precisa nem ir para longe. A gente consegue ver aqui também. É muito interessante a gente observar esses padrões que existem, né? E vocês veem isso na prática. Eu acho que isso mostra o quanto isso é cultural.
E deve ser muito difícil você lutar contra algo que é enraizado, muito enraizado, porque, por exemplo, acho que há uma semana atrás houve um caso de violência aqui no Marco Zero da cidade, onde estava tendo a carreta da mulher, estava tendo atendimento, e aí o cara estava violentando a mulher, assim, sendo agressivo com ela, segurando o braço dela, Isso. na frente de uma ação do Agosto Lilás. A na gente carreta tava da com a mulher. Blitz aqui também. Então, assim, o que se passa na cabeça desse cidadão para ele achar que isso é tão normal ao ponto de fazer isso na frente de uma ação que é contra a violência? Exatamente. A gente tava tendo a ação da Carreta da Mulher, né, da Secretaria da Mulher do Estado, e tava o dia inteiro, e aí a gente aproveitou o dia, né, a circulação de mulheres e de pessoas, e decidiu, foi inclusive o dia, né, do aniversário da Lei Maria da Penha, dia 7 de agosto, aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, e a gente pensou, vamos fazer uma blitz educativa, que a gente junta as forças policiais, né, de trânsito e aproveita também o fluxo, né, do pessoal da Carreta da Mulher, então consegue fazer uma grande ação conjunta. E a gente estava se organizando, né, o pessoal do Detran tinha acabado de chegar, estava organizando. E aí, quando a gente vira para o lado, a gente vê a situação acontecendo. Então, é aterrorizante pensar que nem em um local cercado de forças policiais, né, e de campanhas preventivas à violência, ainda assim, né, existem homens que se sentem, né, têm autonomia para ir lá agredir uma mulher, né, e fazer isso, né, desafiando até uma força policial, né. Então, esse caso foi bem sucedido no sentido que a gente conseguiu, né, encaminhamos a mulher para a delegacia, o agressor também, a mulher foi atendida, né, então a gente conseguiu, porque aconteceu ali na nossa frente, a gente conseguiu ver, mas também existem milhões de casos que a gente não consegue ver, né? A gente, apesar da gente ter um grande número de atendimentos, a gente conseguir ter um grande número de registros, né, de boletins de ocorrência, a gente sabe que a gente ainda não chega em todas as mulheres. Então, é sempre muito feliz propostas como essa, né, de podcast, onde a gente pode divulgar nossos serviços, né, para que cada vez mais mulheres conheçam, né, e saibam que existe uma rede de atendimento e que ela pode nos procurar. Então, mas foi bem, a gente ficou sem acreditar no que a gente estava vendo. Absurdo. Essa situação. Quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, não é possível que isso aconteceu. Eu achei que era mentira, eu verdadeiramente achei que era mentira, Sim. porque não faz sentido. E se presencialmente, em uma campanha que é justamente para prevenir contra essa violência, já existe a legitimidade, né, de achar que tem a legitimidade para cumprir tal agressão, eu fico imaginando a quantidade de casos que tem em rede social, né, porque o anonimato de redes sociais faz com que agora a figura nem apareça, ele não dá nem a cara e consiga perseguir a mulher. Vocês têm muito caso de perseguição virtual? Começam a chegar, né? Como o ambiente virtual ele ainda é um ambiente que as pessoas acham que é terra de ninguém, né? As pessoas se sentem muito mais confortáveis para ofender, né? Para fazer tipo de perseguição. A gente tem alguns chegam, né? Geralmente casos de stalking, né? De ameaças, né? Então de vazar fotos e coisas do tipo. Isso chega bastante pra gente também. E aí é uma dificuldade, ainda é uma dificuldade, né? Porque como é tudo muito recente, em relação ao sistema judiciário, ainda existem alguns impasses, algumas coisas, porque se você não tem, né, um dado específico daquela pessoa, no sentido de você não tem um nome, não tem um endereço, você não tem nenhuma informação concreta, fica complicado você registrar um boletim de ocorrência, né, representar contra essa pessoa. Então, existem esses critérios, assim, justamente por esse anonimato, né? Pelo homem, né? Pelas pessoas se esconderem atrás desse anonimato. Mas a gente tem também esses casos, assim, de stalking e especificamente, né? De casos de ameaça para vazar imagens, às vezes de hackear o celular de mulheres. Isso acontece bastante também. É uma coisa que vem aumentando bastante nesses últimos tempos. Inclusive por esse movimento, né, conservador que a gente está tendo, né, o próprio movimento Red Pill, que é uma coisa que vem crescendo muito nas redes sociais, e aí às vezes são crianças mesmo, né, então meninos com menos de 10 anos de idade que já estão ali reproduzindo uma violência,
né? E já acham que podem mandar nas meninas, nas mulheres. Então, é uma preocupação, acho que deveria ser, né? Uma preocupação social, uma preocupação coletiva, não só das mulheres e das meninas, mas da sociedade no geral mesmo, com os meninos também, né? Porque é uma forma de... Eles ficam, de certa forma, também fragilizados, né? E vulneráveis nesse sentido. Que é justamente aquilo que a gente estava conversando, né? Homem não pode chorar, homem não pode expressar nenhum tipo de sentimento relacionado à vulnerabilidade e aí acaba, né, descontando suas frustrações em mulheres e meninas. Isso é muito triste, né? Você também citou que fez 20 anos da Lei Maria da Penha, agora dia 7 de agosto, não é isso? E como pesquisadora, o que você viu que mudou de fato? Porque assim, a gente sabe que ter uma legislação já é uma grande ajuda nesse sentido, porque impede de alguma forma, principalmente pelo fato da justiça, né, para com o agressor. Mas na prática, na sociedade, o que você vê que mudou? Eu adoro falar sobre isso, porque nós das relações internacionais, né, às vezes a gente costuma falar muito sobre ondas. Então a gente teve... vou começar no internacional, mas vou trazer para perto da gente. Então, a gente teve uma onda de governos muito progressistas, mundialmente falando, né? Regionalmente falando. Então, teve um período em que a América Latina, por completa, tinha governos muito progressistas. Então, a gente conseguia avançar com leis como a Lei Maria da Penha, né? A Lei Joana Maranhão, Caroline Dickmann. Então, todas essas leis são avanços de proteção à mulher que são consideradas progressistas. E aí, de tempos em tempos, né, o sistema vai mudando e aí vem uma outra onda conservadora. E aí a gente entende, né, que são fases, né, e que vai acontecer, né? Sempre vai existir, nessa, de certa forma, essa polarização do conservador e do progressista. E vendo, né, na prática, a gente sempre escuta muitas vezes as pessoas falarem: mas depois da lei foi que começou a aparecer esse monte de caso. Então, como é que anualmente esses casos estão aparecendo? E o que as pessoas não entendem, né, e muitas vezes tentam não enxergar, na verdade, é que esses registros, esse número de casos, isso é uma coisa positiva. Então, a gente sempre comemora quando os nossos números aumentam, porque significa que a gente conseguiu chegar em mais mulheres, né? Mais mulheres tiveram força para denunciar, para sair, tentar, né, sair desse ciclo de violência, para encerrar essa situação da vida dela. Então, isso é muito positivo para a gente. E, às vezes, as pessoas entendem, né, como se, por exemplo, comparam os boletins de ocorrência ou o número de medidas protetivas solicitado por mulheres ao, por exemplo, o número de violência urbana, né? Porque acontece de forma diferente. Então, quanto menor o número de violência urbana, melhor. E quanto maior, de certa forma, o número de boletins de ocorrência e medidas protetivas para mulheres, isso é positivo, porque então tem muita mulher chegando na gente, tem mais mulher chegando na gente. E como pesquisadora, né, eu reconheço que essas ondas de conservadorismo, esses movimentos, né, que vão surgindo, sempre se opondo, elas são... Entendo que é um movimento comum da sociedade, mas é, de certa forma, frustrante em alguns momentos, porque parece que a gente está dando um passo para frente e 3 para trás, né? Então, eu costumo também dizer que eu sou da geração, né, que foi ali adolescente com Quebrando o Tabu. Então, eu fico vendo, por exemplo, essa onda de conservadorismo entre os adolescentes hoje, e eu estranho muito, porque quando eu era adolescente, eu pensava totalmente diferente. Então, existe essa sensação quase que agridoce, né, de você sentir que a gente está conseguindo e que realmente a gente está evoluindo, né, e estamos conseguindo conquistar. Então, teve também recentemente a aprovação da lei do feminicídio. Isso são conquistas, são coisas muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente sente que tem pessoas tentando puxar, né, tentando puxar o tapete, tentando fazer com que a gente não tenha tanto progresso assim. Então fica sempre
nessa sensação, assim, meio agridoce, meio termo. É uma luta incessante, né? Eu acho que já foi citada a segunda vez aqui a Lei Maria da Penha. E ontem eu estava vendo que o agressor da Maria da Penha foi detido porque uma emissora estava querendo entrevistá-lo. Veja, o que é que esse cara tem a dizer, tá? Por qual é o interesse da emissora? A gente interessa dar voz a esse cara. Sim, não. Você imagina, né, que se o agressor de Maria da Penha, a mulher que dá nome à lei, foram mais de 20 anos de luta, né, para ela conseguir ter justiça, né, porque é importante lembrar que o Brasil, ele não aconteceu o caso, ele disse, vamos instaurar uma lei, não foi assim. Então ela precisou recorrer, né, a instâncias internacionais para o país conseguir julgar, né, ele e ela ter justiça de alguma forma. Então você imagina, se um caso que ganhou essa notoriedade, o homem tá solto, tá recebendo convite de entrevista, tá, né, aí ele é quase que uma figura política, né, de movimentação social mesmo. Se você... o maior caso de violência que a gente tem no Brasil é assim, imagine, né, casos, né, de mulheres comuns do dia a dia. Então, é justamente essa sensação parece que a gente tá conseguindo, aí a gente dá 3 passos para trás. Mas a gente segue firme. É uma coisa que a gente não pode deixar, né? Não pode deixar nos abalar nesse sentido. A gente precisa se manter firme, justamente para garantir a perpetuação dessas leis. Né? Política para a mulher no Brasil ainda é uma coisa... nós não temos um Fundo Nacional de Financiamento. Ainda é uma escolha muito... a gente fala que é uma escolha de gestão, é uma escolha de governo. Então, os gestores, né, sejam nas instâncias municipais, estaduais ou federais, eles escolhem, né, o quanto eles querem investir na política para a mulher, né, que é diferente da política de saúde, a política de educação, que já tem, né, fundos específicos de financiamento, né, que são considerados necessários e fundamentais. E a política para a mulher, não. Então, a gente sempre tenta... pensar e trabalhar de forma que a gente consiga registrar a nossa política, né, para, sei lá, daqui a 10 anos acontecer alguma coisa e a gente vir um gestor e tentar cortar a nossa política, que a gente tenha registrado de que, 10 anos atrás isso aqui acontecia, então por que hoje não está acontecendo? Então, a gente sempre trabalha muito nessa perspectiva de registro, né, e de... garantia, é uma tentativa de garantia, né, e de perpetuação para além de mim, né, para quem vier depois. Então, a gente também entende muito isso, que estou hoje na coordenação do CRM, mas aí todos os avanços que a gente conseguir para a equipe, para a estrutura, né, de capacitação e de qualificação no atendimento para as mulheres, eu espero que daqui a 5, daqui a 10 anos elas estejam 30 vezes mais, né, e muito melhor do que estão hoje, e não que retroceda. Então, é uma batalha não só intelectual, no sentido de que a gente está lutando, né, ali através de teoria, é uma batalha política também, né, mas de registro também, de registro e de perpetuação dessa política. Perfeito. Quando a gente gravou o conteúdo com a Andressa, ela citou o ciclo de violência. Me chamou muita atenção esse termo, ciclo de violência. E aí você citou que vocês fazem um acompanhamento psicológico e tudo mais, só que a gente sabe que por muitas vezes a vítima acaba voltando para esse ciclo de violência por algum tipo de dependência. Isso. E como é que funciona para vocês acompanharem ela, para impedir que isso aconteça, para quebrar esse ciclo? Tem que ser um acompanhamento de mais tempo, mais de perto, como isso funciona? Quando a mulher ela tá fragilizada, né, e aí vamos pensar um caso em que a mulher esteja fragilizada em todas as suas áreas. Então, tanto psicológico, emocional, a rede de apoio, né, de amigos, de família, e também o próprio sustento financeiro, né, essa autonomia financeira da mulher, ela não tem... A dependência, né, a gente geralmente fala muito de dependência emocional, né, no sentido romântico, ela também passa para essas outras searas da vida. Então, como é que uma mulher com filhos que não tem renda, né, quais são as estratégias e o que é que ela vai
tentar ver se ela não tem renda, como é que ela vai dar de comida a ela e aos filhos se ela sair daquela casa e daquela relação? Porque às vezes aquilo é a garantia de sobrevivência dela, né? Então ela aceita essa situação de violência, não, às vezes não só por ela, mas também pela garantia de sustento para os filhos e, né, vai tentando ali. E aí na nossa secretaria, né, hoje a gente tem 6 prédios. A gente tem a nossa sede, né, que fica aqui pertinho do Banco do Brasil. Então, no centro, no coração da cidade. Toda mulher, em algum momento, vai passar na frente da nossa secretaria. E aí, convido sempre, né, a entrar, conhecer nossos serviços, né, buscar informação, porque isso é muito importante. Então, a gente tem a nossa sede, né, administrativa. Temos os 2 centros de referência da mulher, o urbano e o rural. Temos o centro de qualificação profissional, né, que fica localizado lá na Silvino Macedo, o mesmo prédio do Procon, que é um espaço para cursos profissionalizantes e oficinas profissionalizantes para as mulheres. Então, a gente sempre pensa muito também nessa garantia, né, ou mesmo que não seja garantia, nessa oportunidade de outra saída econômica para essa mulher. Então, lá no centro de qualificação, ela vai poder fazer, né, cursos de diversas áreas, desde cursos de culinária, de estética, de beleza, até cursos de máquinas. Então, a gente tem aí, tivemos também esse ano já a formatura de mulheres no curso de zabumba, de sanfona, de triângulo. Então, a gente tem aí uma gama enorme de cursos, né? E que são cursos que sempre estão abrindo novas turmas e novas vagas. Porque a gente pensa também nesse sentido, né? Então, a gente vai tirar a mulher, consegue tirar a mulher da situação de violência, mas ela vai sair dali e ela vai sustentar como? Né? Como é que ela vai sustentar esses filhos? Então, a gente pensa nesse caminho para a qualificação profissional, né? E também a gente pensa em oportunidades de própria qualidade de vida mesmo, né? De saúde. Então, a gente tem o eixo de autonomia econômica, né? Que é onde fica concentrado o centro de qualificação. Temos o eixo de saúde da Secretaria da Mulher, que a gente consegue encaminhar e orientar essa mulher para a rede de saúde, né, e ajudar ela nessas questões. E temos, né, o eixo de enfrentamento à violência, que é o eixo que atua diretamente nessa na ponta, né, nessa situação específica da violência. E aí a gente tenta inserir essa mulher na nossa rede, que participe dos nossos projetos, que conheça os nossos espaços, justamente para conseguir tirar ela da situação e dar outras oportunidades. Né? Não é como se a gente trabalhasse só na área da violência especificamente, e aí tirou a mulher da violência, então a gente tá bem. Não, a gente entende, né, que existem todas essas outras questões sociais, né, para essa mulher conseguir não voltar para esse ciclo, né? Mas aí é também todo um processo de acolhimento psicológico, né, e de fortalecimento psicológico que essa mulher precisa. Então, para além, às vezes, de apenas a nossa rede institucional, né? Então, essa mulher vai precisar de fortalecimento de vínculos, né? A gente tem também grupos reflexivos, onde essas mulheres podem conversar umas com as outras, né? Desenvolver novas amizades, porque, geralmente, quando ela sai dessa situação, ela está muito sozinha. Então, a gente pensa também nesses pormenores da situação e não apenas, né, no momento da denúncia e da quebra do ciclo. E para nós que estamos de fora e podemos ver, testemunhar ou saber de algum caso, como a gente pode denunciar? Para, né, nós, sociedade, que presenciamos algum caso, se você estiver na hora da situação, a principal orientação é acionar a Polícia Militar através de 190, né? Então, você passa todas as informações. E eu gosto sempre de falar isso, né? Que você não precisa passar informações pessoais. Você precisa, em sua maioria, descrever o agressor, né? Se tiver alguma informação sobre a vítima e, especificamente, o local dessa violência. Então, eu gosto sempre do exemplo do vizinho, né? Às vezes a gente tá na nossa casa e houve uma briga dos vizinhos ao lado. E mesmo que você não saiba o nome especificamente, não tenha nenhum tipo de vínculo, né, para saber informações específicas dessas pessoas, você tem um endereço. Então, você pode dizer, ó, na rua tal,
e dá um ponto de referência. Tem uma árvore na calçada, a casa é azul. Então, dá informações específicas que a polícia consiga chegar no local, né? E se resguardar, né? Manter o seu anonimato. Tem também o Disque Denúncia, né? Que é uma central que chega pra gente de informações. Então, e aí, novamente, né? Tudo através de forma anônima. Você descreve a situação. Às vezes, você não tem certeza, né? Você só vê sinais, né, de uma possível situação de violência que esteja acontecendo, mas não tem certeza e não ouve, né, não presencia uma situação específica, você pode ali passar as informações que você tem, né, e aí existe uma equipe de busca ativa, né, que vai tentar chegar a essa mulher, vai tentar acionar toda a rede da assistência social, da saúde também, para a gente tentar, né, chegar nessa mulher de uma forma segura, né? E conversar com ela, entender se existe ali uma situação de violência, se ela se enxerga também, né, como uma vítima de violência. Então, existem esses métodos e esses meios, né, para nós, enquanto sociedade, denunciarmos. Até porque, como eu falei anteriormente, né, isso deve ser um compromisso de toda a sociedade, né, não só das mulheres e não só individual. Saberia me responder qual é o procedimento quando você aciona a polícia, por exemplo, ou se eles só cobrem casos de violência, agressão física? Talvez, sei lá, você tem conhecimento de um vizinho que ele pratica agressão psicológica com a vítima. A polícia ela é acionada nesse quesito, o que é que ela faz? Qual é o procedimento? Então, para o acionamento da polícia militar especificamente, quando a gente sempre orienta que seja em situações em que você escuta brigas, né, e que seja realmente uma situação explícita, porque a polícia pode chegar em flagrante, né? Para situações mais silenciosas, é interessante que seja feita uma abordagem mais delicada. Então, que essa mulher, a gente consiga tirar essa mulher de casa, que a gente consiga conversar com ela sozinha, porque, muito provavelmente, se essa mulher estiver fragilizada e a polícia chegar batendo na porta e dizer, soube que aqui, né, tá tendo uma situação de violência. Essa mulher, obviamente, vai dizer, não, né, não tá tudo bem, a gente tava só conversando aqui, né, e aí a polícia foi embora, essa mulher vai ser revitimizada, então ela vai sofrer mais violência, né, então por isso a gente sempre tem esses dois canais de denúncia principais, né, e quando são essas situações mais silenciosas é interessante que seja feito, né, uma articulação em rede. Então, que exista a busca ativa por parte da Secretaria da Mulher e da Polícia, mas também que sejam acionados o CRAS mais próximo para a gente entender se essa mulher é acompanhada pelo CRAS, pelo UBS, né, entender se ela está conseguindo fazer seus exames, né, ter atendimento médico, porque é uma forma de a gente proteger essa mulher, que muitas vezes ela não vai, né, nessa primeira conversa, nesses casos mais silenciosos, nessa primeira conversa ela não vai já sair da situação. Então, que a gente não exponha ela também a esse agressor, né? Que ele não pense de alguma forma de que ela está pedindo ajuda, né? Ou que tem alguém desconfiando dele, porque aí isso vai gerar uma revitimização na mulher. Então, nesses casos mais silenciosos, né, é interessante que seja feita nessa articulação em rede para a gente conseguir conversar com essa mulher de forma segura, né, e apresentar as opções dela. Mas também é importante a gente lembrar de que os sinais também são importantes de ser denunciados, né? Para evitar que aconteça. Sim, isso. Também, né? Que chegue antes de acontecer algo pior. Exatamente. Quando gosto também de falar, né, que nós, enquanto sociedade, nós podemos ser um canal de acolhimento, né? Muitas vezes essas mulheres, elas estão isoladas, então elas não têm muito em quem confiar, ou às vezes tentaram algumas pessoas próximas, né, tentou falar com essas pessoas e essas pessoas invalidaram de alguma forma a situação que ela está passando. Então, o que a gente pode fazer é ouvir, acolher essa mulher, né, e orientar. Então, orienta a buscar um centro de referência da mulher, orienta a buscar os serviços da delegacia, né, da Secretaria da Mulher, porque ela a partir disso, né, a partir da entrada na nossa rede, essa mulher ela vai ficar mais segura. Então, até o momento, a gente não teve nenhum feminicídio, né, confirmado aqui em Caruaru, neste ano de 2026.
E também a gente conseguiu, 2024 para 2025, a gente conseguiu completar um ano sem feminicídios. E isso é um marco que vai contra, né, o resto do Brasil, se a gente for pensar. A gente teve aí, né, esses 2 últimos anos, tipo, anos com números exorbitantes em relação a feminicídio. E aí, quando a gente consegue trazer para a rede essa mulher nesses sintomas iniciais, né, quando uma mulher que está sofrendo violência psicológica já consegue identificar e já consegue buscar nossos serviços, muito provável essa mulher não vai ser morta. A gente vai conseguir, né, tirar essa mulher do ciclo e ela vai aí conseguir dar seguimento à sua vida. Perfeito. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que sofrem esse tipo de violência ou que sentem os sintomas de que pode acontecer. Tá, eu vou botar. Pode olhar direto para cá. Mulher de Caruaru, né, na verdade, mulher do Brasil no geral, você não está sozinha. Procure as redes de atendimento. Procure o canal 180 Mulher, né, um canal aberto. Todo mundo pode entrar em contato. Você não está sozinha. Mesmo que pareça, você não está sozinha. Existe uma rede de proteção. Existem pessoas que vão lhe ajudar, que vão lhe orientar, né, que vão te ajudar nesse processo de fortalecimento. Aqui em Caruaru a gente tem os centros de referência da mulher, a gente tem os serviços da Secretaria da Mulher como um todo disponíveis, né, para fazer esse acompanhamento e essa orientação no que você precisar, né, e lhe ajudar a sair dessa situação de violência. Então, convido, né, todas as mulheres de Caruaru a conhecerem nossos serviços, conhecerem nossos espaços, né. O Centro de Referência da Mulher Maria Neuma fica localizado na Avenida Portugal, número 185, na mesma calçada ali, na mesma rua da Delegacia da Mulher e da Vara de Violência. E o nosso número, né, de WhatsApp, que é 24 horas, é 8384-4310. Será um prazer atendê-las, né? Nossa equipe 100% qualificada para atendê-las. E a gente espera e conta com vocês, né, nessa batalha contra o enfrentamento à violência. Muito obrigado pela presença, Obrigada. pela representatividade. Parabéns pelo serviço. Para vocês que trabalham com isso, continuem, porque é muito importante. Muito obrigada. Parabéns vocês também por essa iniciativa. Isso é muito legal. Muito obrigado. E esse foi mais um podcast Câmara 1. Nos acompanhe nas redes sociais, Legislativo Caruaru no Instagram, e a íntegra será disponibilizada no YouTube, no canal TV Câmara. Tchau.